Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa é a escritura do profeta Amós, no capítulo 4, no versículo 12, versão ARC, que é a que a gente sempre usa aqui, Almeida, Revista e Corrigida. Vamos meditar um pouquinho sobre esse texto hoje. Seja bem-vindo ao canal Maná de hoje, eu sou o pastor Luiz Antônio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, vai ser muito bom ter você como inscrito, como inscrita aqui do nosso canal. Quer acesso a um material mais exclusivo, a vídeos, aulas e cursos? Se torne membro. Para os membros nós temos esse material. Nós temos aqui para os membros do segundo nível, nós temos curso de oratória com 8 aulas, muito bom, vai transformar a sua fala e o modo como você enxerga texto, interpretação de texto e atitude na hora de falar. Vamos lá então meditar um pouquinho sobre Amós 4 e 12. Se você está há bastante tempo na igreja, como eu, você já deve ter visto esse versículo, Amós 4 e 12, inserido num contexto de festividade, de congresso e tal, nas igrejas, onde esse versículo é levado mais para o lado, por exemplo, do arrebatamento da igreja, pelo fato da igreja ser levada e o povo e o dever do povo de estar pronto para se encontrar com Deus. Eu já vi isso várias vezes, já fui até convidado para pregar em festividades onde o contexto da festividade é esse, pegar esse versículo e relacionar com a situação do arrebatamento. Mas eu queria convidar você a ler o capítulo 4 de Amós. Leia o capítulo 4 de Amós. Você vai ver que o contexto ali é de juízo sobre Israel. O contexto de Amós é um contexto de juízo pelos pecados. Israel cometia 3 pecados graves nessa ocasião em que Deus fala isso através do profeta Amós. Israel oprimia os pobres, esmagava os necessitados e era dado à bebedeira. Se você olhar lá, você vai ver esses 3 pecados principais já logo no versículo de número 1. E a instrução que eu queria deixar aqui para nós, já que o nosso canal é um canal didático, nosso canal é um canal de teologia, é um canal de ensino, é que não tem cabimento falar sobre arrebatamento em Amós 4,12, por exemplo, né? Porque o encontro que Israel teria com Deus em Amós 4,12 é um encontro para juízo. Se você ler aqui o capítulo 4 de Amós, do 1 até o 12, você vai ver que nós vamos ter aqui 10 juízos e nós vamos ter aqui 5 conclamações ao arrependimento. Deus diz que ia trazer 10 formas de juízo sobre Israel por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões, e 5 vezes ele conclama através do profeta que Israel não se converteu a ele, mesmo recebendo esses castigos, mesmo vendo a predição desses castigos. Israel não se voltou para Deus. Então, literalmente, o texto está falando de juízo, de castigo sobre a desobediência. Não tem um lugar nesse texto aqui onde dá para a gente adaptar ele ao tema arrebatamento, por exemplo, né? Então, se preparar aqui, Israel deveria se preparar para esses juízos. E não, como muitas vezes a gente vê nas pregações, se preparar para se encontrar com Deus em contextos de arrebatamento ou de morte iminente, porque depois da morte a gente vai se encontrar com Deus, né? Tal. Não tem esse contexto. Tem um contexto de juízo, um contexto de julgamento pelo pecado. E o castigo aqui é tão iminente, tão real, tão sério, tão certo que vai acontecer, que o Senhor Yahvé jura pela sua própria santidade. O texto em hebraico diz, Nishba Adonai Elohim Bekodsho, jurou o Senhor pela sua santidade. Então Deus está invocando o seu maior atributo, o atributo da sua santidade, para interpor como um juramento de que essas coisas que o profeta falou aconteceriam caso não houvesse arrependimento e mudança de atitude.
Mas a gente vê por 5 vezes o profeta falando que apesar de todos esses castigos trazidos sobre Israel, Israel não se converteu ao Senhor. Eu sei, Deus tem maneiras estranhas de se comunicar com a gente, né? De fazer a gente tomar um caminho. Imagina, como é que Deus vai falar comigo? Como é que Deus vai me guiar tentar me guiar por um caminho, trazendo sobre mim um castigo? Mas se você ler ali o profeta Amós capítulo 4, dos versículos 1 a 12, você vai ver que Deus fez chover num lugar e em outro lugar não fez chover. Ou seja, o que Deus estava querendo era mostrar a diferença de favorecer um e não favorecer o outro que está em pecado. Então, às vezes, quando a gente está em contradição, quando a gente está num caminho ruim, num caminho de desvio do Senhor, num caminho longe da presença do Senhor e da sua Kodesh, da sua santidade, então pode acontecer algumas coisas contraditórias na nossa vida, pode sim vir sobre nós alguns juízos e a gente precisa estar atento para interpretar se isso não é Deus falando com a gente, para a gente tomar o rumo certo. Essa foi a linguagem de Deus aqui com Israel. Nessa ocasião desses juízos, Israel estava cometendo aqui 3 pecados graves: oprimindo pobres, esmagando os pobres e cometendo bebedeira. Então, foi um cenário que chamou a atenção de Deus para julgar Israel, trazer castigo sobre Israel, para que Israel então se voltasse para Deus. Eu não vou citar aqui a lista dos castigos que Deus traria sobre Israel. É bom que você leia na sua Bíblia e liste, conte lá, você vai riscando, marcando ou escrevendo numa folha separada. Você vai ver que vai listar pelo menos uns 10 castigos que Deus traria sobre Israel. E 5 vezes o profeta diz que Israel não se converteu ao Senhor. Então, meu intuito com o vídeo de hoje é dizer para nós que a gente precisa respeitar o contexto histórico em que o texto está sendo citado. E o contexto aqui era de um encontro, sim, com Deus, mas não para alegria, folguedo, salvação, como é o caso do arrebatamento. Era um encontro para juízo. Israel seria confrontado com os juízos de Deus e não ia se dar bem se não houvesse conversão. Assista a nossa série Hermenêutica Descomplicada. Nós temos lá vários vídeos ensinando você como enxergar o texto da Bíblia da maneira correta, dando para você uma visão hermenêutica, exegética, dando para você ferramentas para você usar na hora de ler e de interpretar o texto. Porque a Bíblia, ela tem a sua própria mensagem. A Bíblia tem a mensagem de Deus. A Bíblia, quando você pega ela na mão assim, ela é um livro, tá bom? E enquanto livro, ela tem a sua própria mensagem que não pode ser burlada, não pode ser ofuscada. Nós não podemos fazer exegese, pegar as nossas ideias e colocar dentro do texto, pegar aquilo que a gente acha e colocar dentro do texto. Ao contrário, a gente tem que fazer exegese, pegar o que está dentro do texto e trazer para fora e entregar para o povo. E quando a gente está fazendo essa interpretação, a interpretação ela é textual, ela pode ser superficial, pode ser aprofundada. A interpretação vai no rumo da inspiração que Deus te deu. Mas tem 2 coisas na interpretação que são primordiais: a hermenêutica e a exegese. A exegese vai lidar mais assim vai interpretar, claro, que exegese é a interpretação, mas ela vai valorizar mais as palavras do texto original para tentar ouvir aquilo que realmente o autor do texto está falando. Enquanto que a hermenêutica, ela vai pegar as ideias desse texto aqui, vai juntar com outro lá e cá e vai ganhar um entendimento completo pela ideia não só desse texto, mas também de outros textos. A hermenêutica busca apoio em outros textos para entregar para o ouvinte uma interpretação boa e saudável. E enquanto a gente faz a hermenêutica e a exegese interpretando o texto, a gente precisa respeitar principalmente o contexto histórico, tá bom? Tem que respeitar o contexto profético, tem que respeitar o contexto cultural, tem que respeitar o contexto geográfico, a gente tem que observar um monte de coisas para ter a ideia exata do que é que estava acontecendo no momento daquele registro. Por último, aí é que a gente vai fazer uma aplicação pessoal, para que a igreja receba dali uma instrução e para que a igreja receba dali
para que a igreja tenha o trabalho do pregador é levar a igreja à mudança de vida. E para isso, normalmente, ele lê o texto da Bíblia e faz uma aplicação pessoal à vida da igreja. Mas a aplicação pessoal precisa ter contexto com o texto. A gente não pode pegar um texto e forçar uma aplicação pessoal nele. Ele tem que estar falando alguma coisa que seja base para a aplicação pessoal. Então é isso, é essa meditação que eu queria fazer aqui com vocês e deixar essa instrução para os pregadores, para os professores de escola bíblica, para os pastores, como nós devemos enxergar o texto. Temos que enxergar o texto no texto. A primeira visão que a gente precisa ter de um texto é a visão literal. Vamos ver se o que está escrito pode ser considerado literalmente. Aquilo que o profeta falou, aquilo que o registro bíblico nos deixou ler, pode ser considerado literalmente? Então vou considerar literalmente, porque o literal é sempre a melhor interpretação de um texto. Quando não tem cabimento literal, então a gente vai passar para outras instâncias da interpretação, tá bom? Para você entender melhor isso, vai na nossa série Hermenêutica Descomplicada. É isso por hoje, então. Se inscreva no nosso canal, se torne membro. Vai ser muito bom ter você como membro aqui do nosso canal. Lá nós temos aulas muito mais detalhadas do que as que nós temos publicamente no nosso canal. Fique com Deus. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe um like, porque você já sabe, quando você faz isso, você ajuda bastante o nosso canal. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.